Seu corpo é meu. Esse templo é meu. É muito legal quando nós olhamos para o Espírito Santo como um auxiliador, porque eu posso passar por vale de sombra de morte, porque eu tenho certeza que Ele sempre vai estar comigo. Antes eu não tinha essa certeza. Antes eu achava que o que eu passava dentro de casa, com o meu pai, com a minha mãe, com as pessoas que me cercavam, aquilo que eu passava que trazia sofrimento, era problema meu. Agora você entende que o seu problema é o problema de Deus. Criança também passa por problemas? Sim. Deus, Ele gerou algo aqui no coração de cada criança. Desde a minha pequena missionária, que só vive cantando, né, missionária? É uma menininha, Emily, né, Emily? Canta e dança como... Parece uma pipoca pulando. Emanuele. Né, Emanuele? Pai do Senhor, varão. Tão pequenininha, mas com um chamado tão vibrante, né? E assim como ela, todos nós temos um chamado. Quando eu aceitei Jesus numa situação muito difícil da minha vida. Eu estudava numa escola pública e eu era um menino sem expectativa. Eu não via futuro para mim. Por quê? Porque eu vinha de uma família, minha mãe teve 12 filhos. Quanto filho tinha Marcelo? Eu era o mais novo. Então, eu achava que do mesmo jeito que meus irmãos cresciam e se perdiam, eu ia crescer e me perder. Me perder pelas drogas, me perder pelo tráfico, me perder para a marginalidade. Eu achava que tudo indicaria que eu ia ser dessa forma. E na escola tinha um menino que tinha algo diferente. Em toda a minha sala tinha um menino igual aquelas duas que estavam aqui. Ele era diferente de todos, porque era um menino que não falava palavrão, era um menino muito inteligente, muito comportado, mas um menino que brincava, um menino que jogava bola com a gente. Mas no meio do futebol, não tem quando a gente dá aquela dividida e às vezes o menino solta um palavrão? Ele não soltava palavrão. E quando ele derrubava uma pessoa sem querer, ele ia lá, levantava a pessoa, me desculpa. Eu achava aquilo assim, poxa, eu acho que ele é meio negociado. Mas ele não era negociado, ele era transformado. Então, ele se tornou um amigo distante. Ele achava que ele era meu amigo. Ele sentia que eu era amigo dele, mas eu não sentia que ele era meu amigo. Ele era um colega de futebol. E teve um dia que as nossas vidas se encontraram. Como eu te falei, eu conheci Jesus com 12, 13 anos. Eu já tinha perdido meu pai faleceu, eu era bebezinho, eu tinha 3 meses de idade. Então eu nem conheci meu pai. Então quem era meu porto seguro? Minha mãe. Então minha mãe foi meu porto seguro durante 13 longos anos. E minha mãe, ela trabalhava, e todo dia antes de trabalhar, ela me beijava e ia trabalhar. Mas nesse dia, eu não senti ela me beijar. E ela foi trabalhar. E todo dia, 4 horas da tarde, ela estava chegando. Mas nesse dia, deu 4 horas, ela não chegou. Deu 5 horas, não chegou. Deu 10 horas da noite, ela não chegou. Eu dormi, acordei, ela não estava em casa. Isso passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias. E nada da minha mãe chegar. E eu vi que na minha casa estava tendo um alvoroço e alguns irmãos conversando no pé do ouvido. Eles não queriam que eu soubesse o que realmente aconteceu com a minha mamãe. Até que no 5º dia eles chegaram, me reuniram todos os irmãos e falaram o que aconteceu com minha mãe. Ela sofreu um acidente e bateu com a cabeça no chão e deu traumatismo craniano. Estava no CTI, entre a vida e a morte. Ela ficou 28 dias lutando pela vida. E eu fiquei 28 dias sem ir para a escola.
E no 28º dia, decretou morte cerebral e eles desligaram o aparelho. E ela faleceu. E foi o pior dia da minha vida. Mas, em compensação, foi o melhor dia da minha vida. Porque esse coleguinha, que eu não era meu amigo, mas que era meu amigo, ele sentiu minha falta na escola e ele falou para a professora: professora, cadê o Marcelo Micaela? O meu nome é Marcelo Ribeiro Micaela. Cadê o Marcelo Micaela? Ele saiu da escola? Aí a professora: não. Ele está passando por um problema muito difícil em casa. A mamãezinha dele morreu. Mas ele só tem a mamãe dele. Ele não tem pai. Quem vai cuidar dele? Olha só, ele se preocupando comigo. E a gente nem era amigo. E ele falou: professor, eu posso visitar o Marcelo? E a professora falou: pede a sua mãe, depois você vai. E ele fez isso. Foi lá, pediu a mãe dele e foi me visitar. A gente morava perto. E ele foi na minha casa. E quando ele chegou lá, eu estava chorando muito, sofrendo muito. E ele falou algo que mudou a minha vida. Ele falou: eu sei quem pode enxugar suas lágrimas. Eu sei quem pode tirar essa dor do seu coração. Eu falei assim: não, me mostra, porque eu quero, porque está doendo muito. Eu estou sentindo muita falta da minha mamãe. E ele falou assim: eu tenho uma pessoa para te apresentar. Essa pessoa se chama Jesus. E eu só ouvi falar de Jesus. O único Jesus que eu conhecia era aquele Jesus que estava no crucifixo, que ficava ali assim. Eu falava: aquele Jesus ali? Ele: não, aquele ali é o morto. Eu quero te apresentar o ressuscitado. Aleluia. Eu quero te apresentar aquele que transformou a minha vida e quer transformar a sua. Eu falei: mas aonde que eu encontro esse Jesus? Ele falou assim: amanhã tem culto na minha igreja. E eu quero te levar na minha igreja e te apresentar o meu povo. Porque nós vamos cuidar de você. Nós vamos ser seu pai, vamos ser sua mãe, vamos ser seus irmãos. E eu achei aquilo legal. Por um menino de 12 anos. Quem tem 12 anos aí, levanta a mão. 12 anos. Isso, 12 anos. Um menino de 12 anos falando de Jesus como um pastor. Com uma eloquência muito legal. E no outro dia esse menino chegou na minha casa às 6 horas da manhã. E começou. Acordando todo mundo em casa. Aí minha irmã abriu a porta. Aquele tipo de gente, arrumadinho, igual um pastorzinho. E minha irmã: ué, Márcio, o que você veio fazer aqui 6 horas da manhã? Não, porque o Micaela falou que vai na igreja comigo. Eu falei: mas que hora que é seu culto? É 9 horas. Mas são 6 horas. Eu vim ajudar ele a se preparar, porque vai ser o grande encontro da vida dele. Ele sentia que tinha algo dentro de mim que ninguém conhecia. E esse Jesus estava me esperando. E quando ele me levou para a igreja, e lá na igreja, ele me levou numa salinha que tinha um monte de crianças que não me olhava atravessado, que não desconfiava de mim. E essas crianças me receberam como se eu fosse um deles. E ali uma professora, tipo a tia Neuzinha assim, sabe? Falou de Jesus para mim. E quando ela falou: quem está disposto a entregar a sua vida para Ele, morrer para o mundo e nascer para Cristo, quem quer? Eu fui o primeiro a levantar a mão. E eu fui lá na frente, ela orou por mim. E daquele dia em diante minha vida foi mudando. Minha vida foi transformando. Eu que as matérias não entravam na minha cabeça, comecei a me tornar inteligente. Eu que achava que eu era feinho, porque eu era meio feinho, né? Agora eu estou melhorzinho. Eu comecei a me achar bonitinho.
Eu que antigamente da minha boca só saía palavrão, agora começava a sair palavras de bênção. Eu fui o único na minha casa que aceitou Jesus durante muito tempo. E hoje o Senhor quer fazer de vocês pessoas igual o Márcio fez comigo. Hoje o Senhor quer fazer de vocês semeadores, semeadores de vida. Amém. Eu quero a presença de algumas pessoas aqui para me ajudarem. Eu vou precisar de 1, 2, 3, 4 adolescentes. Você. 4 adolescentes. Levanta a mão. Você, Débora. Você, então, isso, de vermelho. Vermelho. Deixa eu ver. E você, bonitão? Isso aí. Isso. Olha lá, vamos ver a história. A palavra de Deus fala que certo semeador. A palavra de Deus nos diz que certo semeador, ele saiu a semear. Ele encheu o seu bornal de sementes e com muita pressa foi semeando. Por que pressa? Porque o tempo da semeadura já estava acabando. O tempo de semear já estava acabando. Então ele começou a semear, semeando sementes. E não eram as piores sementes, eram as melhores sementes. As sementes mais selecionadas que esse semeador tinha. Ele foi com muita pressa, mas com muito amor e com muita esperança. Ele começou a semear. Começou a semear as sementes. E ele tinha esperança de colher do fruto da semente. E o tempo passou. E algumas sementes caíram no meio do caminho. Ela tinha um objetivo, essa semente. Essa semente tinha um objetivo de germinar, crescer e frutificar. Mas ela caiu no meio do caminho. Veio os pássaros negros e comeram todas as sementes. Vieram os inimigos dos ares e comeram todas as sementes que o semeador tinha semeado. O semeador ficou triste, mas ele tinha esperança. Outras sementes caíram em meio aos espinhos. Elas começaram a germinar, começaram a mostrar que tinha força para vencer. Mas os espinhos sufocaram ela. E sufocaram, não deixando ela crescer, não deixando ela desenvolver. E essa semente morreu. Ela não conseguiu cumprir o objetivo. O semeador ficou triste. O semeador ficou muito triste, mas com muita esperança, porque ele semeou muitas sementes. Outras sementes caiu em meio às pedras. Elas até germinaram, mas elas precisavam de profundidade, precisavam de mais conhecimento, ela precisava de mais fundamento. Isso não podia acontecer porque as pedras não deixavam. Muitas vezes o coração de pedra, aquilo que o tio Marcelo ministrou no primeiro dia, muitas vezes o coração de pedra, ele nos impede de
se aprofundar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a pedra. Então essa semente não conseguiu profundidade. E sem profundidade, ela morreu, porque suas raízes precisavam de alimento. E a semente e a futura árvore precisa de alimento pelas raízes. Ela foi sufocada. Ela não teve profundidade para crescer e morreu. Mas o semeador tinha muita esperança, porque também tinha sementes boas semeadas. E ele percebeu que algumas sementes caíram em um terreno muito fértil. Ele percebeu que algumas sementes caíram em um terreno muito fértil, onde tinha alimento, onde tinha luz, onde ele tinha todo um contexto para crescer e germinar. E ela cresceu, cresceu, cresceu e produziu. Eu estou vendo várias sementes aqui que foram semeadas em um bom terreno. Porque você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar aqui, sendo regado, sendo cuidado. E vocês têm tudo para reproduzir e produzir aquilo que foi semeado no coração de vocês. O coração da criança, onde as sementes caíram em meio ao caminho, é o coração daquela criança que está presa nas feridas emocionais, que está presa naquilo que aconteceu com ela de ruim. E o seu sofrimento é tão grande que ela não consegue vencer. Ela se acha uma coitadinha, um coitadinho, achando, ninguém pode me ajudar. Sim, tem alguém que pode te ajudar, Jesus. Como Ele me ajudou no momento mais difícil da minha vida, Ele pode te ajudar. Então esse coração triste, amargurado, ele precisa entender que existe solução para os seus problemas. O coração da criança, onde a semente caiu em meio aos espinhos, é o coração da criança que está hipnotizada com o mundo, fanática pelo mundo e por tudo aquilo que o mundo oferece. É aquela criança que está fanática no Free Fire, está fanática pelo GTA, está fanática pelos desenhos que o tio Marcelo explicou ontem. É o coração daquela criança que o mundo lá fora é mais atrativo do que a igreja. É o coração da criança que não consegue se desligar do mundo, está hipnotizado. Lembra que o tio Marcelo mostrou o símbolo do Naruto? Esse símbolo aqui, da hipnose. Crianças que estão hipnotizadas pelo mundo e por tudo que o mundo oferece. O coração da criança, que a semente caiu em meio às pedras, é o coração da criança cheio de dúvidas. É o coração da criança que tem várias dúvidas, mas não procura resposta. É o coração da criança que tem dúvida até da sua sexualidade. É o coração da criança que tem dúvida até se é menino mesmo. Tem dúvida até se é menina mesmo. É o coração da criança que acha, será que Jesus vai voltar? Será que Jesus me ama? Será que o que o pastor está falando é verdade? Será que se eu obedecer meu pai e minha mãe, meus dias vão se prolongar mesmo, do jeito que ele falou? Honra teu pai e tua mãe para que prolongue seus dias na terra. Será que isso é verdade? Sim. Porque eu nunca vi uma criança que sempre obedeceu o pai e mãe, sempre honrou o pai e mãe, que nunca se deu bem. Toda pessoa que honra pai e mãe se dá bem. Mas toda criança que desonra pai e mãe se dá mal. Pergunta para as mamães solteiras aí. Pergunta para os meninos que estão no tráfico, se honraram pai e mãe, estão lá
fazendo de tudo para se livrar e não consegue. Mas se tivesse honrado pai e mãe, estava nessa? Não estava. Então esses porquês, essas dúvidas, têm que ser respondidas pelo Espírito. Porém, o coração da criança, que encontrou uma boa terra, o coração da criança, que é um coração fértil, é o coração da criança comprometida com o reino, comprometida em ser um missionário, comprometida em ser uma pessoa que vai propagar o Evangelho de Jesus. Não pense que seu ministério vai começar quando você estiver adulto. Seu ministério começa hoje. Seu ministério começa agora. Isso depende de você. Se você quer ser um missionário, depende de você hoje. Se você quer ser um pastor, começa hoje. Se você quiser ser um empresário, começa hoje. Se você quer ser um médico, começa hoje. Determine